Bom dia. Nossa, gente. Faz café aí, gente. Pessoal aqui, ó. Pessoal do café. Quem toma café aqui? Quem não toma café, gente? Pode levantar a mão? Tem uma porta ali, tô brincando. Depois vocês podem tomar café no final. Quem não toma pouco café, né? Essa igreja tem que trazer suco para cá, né? Suco natural. Frutas, negócio de pão, carboidrato, cafeína. Mas vai ter tudo lá no céu. Vocês vão poder escolher o que vocês vão comer. Ninguém vai engordar. Vai ser todo mundo bonito, formoso, com carinha de anjo. Gente, sempre e somente a nossa série em celebração há mais de 500 anos da Reforma Protestante. E importante para nós como igreja, eu tenho dito e tenho relembrado que todos nós somos partes disso, admitindo ou não, se somos considerados evangélicos, se somos considerados cristãos, evangélicos nesse país, portanto, somos de alguma forma protestantes e herdamos muita coisa, admitindo ou não, muita coisa da tradição, muita prática que a gente tem, que a gente nem sabe por quê. Algumas pessoas levam isso um pouquinho mais a sério, outras nem tanto, outras fazem nem sabem por quê, mas somos herdeiros de tudo isso. E hoje vamos falar um pouquinho de sola gratia, somente a graça. Somente a graça, você vai encontrar isso nas Escrituras, em todos os lugares que o Senhor quiser se revelar a você. Mas hoje eu gostaria de compartilhar no texto, na carta de Paulo à igreja em Éfeso, os Efésios. Você pode abrir, enquanto você está fazendo isso, porque daqui um pouco a gente vai ler numa outra versão. Lembrar que na história nós temos um problema. Nós temos um problema histórico. E Lutero é alguém que se manifesta fazendo as paredes, as estruturas da igreja balançar através de um problema histórico na igreja. Eu vou dizer histórico e não vou dizer outro tipo de problema, mas graças a Deus, Deus se manifesta e levanta homens para reformar a sua igreja. Mas toda a amplitude do movimento da reforma alcançou com um ato, eu diria que o clímax, porque muitos dizem e muitos reforçam e celebram os 500 anos da reforma a partir do Lutero, mas haviam outros homens, inclusive tem uma aula acontecendo no Imersão e tratamos sobre os pré-reformadores. Na quinta-feira agora, na próxima quinta, às 19h30, teremos a segunda aula sobre o tema da Reforma Protestante. Mas um ato que começa com um monge agostiniano, alemão, no ano de 1517, em Wittenberg. Ele faz então essas paredes, ou as portas da igreja, estremecer com 95 teses, e algo muito especial acontece. E hoje eu gostaria, no tema específico da graça, falar dessas 95 teses. A gente sempre fala das 5 solas que os reformadores vêm dando forma a isso e resume as 95 teses em cinco solas, mas existe algumas delas que reforçam para a gente esse aspecto da graça que Lutero colocou. E a primeira dela dizia o seguinte: tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. Isso aqui faz parte das 95 teses. A número 32 diz que serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros da sua salvação através de carta de indulgência. Duríssimo para aqueles dias, né? Deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus através da qual a pessoa é reconciliada com Ele. Olha só, pois aquelas graças das indulgências se referem somente apenas de satisfação sacramental determinadas por seres humanos. Os que ensinam que a contrição não é necessária para obter redenção ou indulgência estão pregando doutrinas incompatíveis com os cristãos. Lembrando que eles estavam vendendo indulgências para que
essas vendas de indulgências, eles obtivessem salvação, eles fossem absolvidos de seus pecados. Então você comprava um documento que o Papa te dava, ou você adquiria através de algo que você fazia, e aí então você ia conquistando o seu espaço no céu, você ia conquistando o seu espaço como cristão. E Lutero, ele criticou tudo aquilo que ele encarava como uma espécie de negociação da salvação por meio das indulgências, algo que a gente não tem nos nossos dias. Indulgência nós não temos nos nossos dias. Nós temos outras coisas, né? A gente compra isso através de outras formas. Por exemplo, naquele tempo, algum nobre ofertava à igreja uma determinada quantia para a reforma de determinada catedral, e em troca disso ele era recompensado com uma indulgência do Papa. Ele era recompensado por aquilo que ele fazia, e ele era absolvido dos seus pecados cometidos durante determinado período. Algo escandaloso, mas que de repente ele foi perdoado porque ele deu uma quantia legal para uma reforma de uma igreja. Os que se julgavam salvos ou remidos por uma carta de indulgência para Lutero corriam o risco de estarem cometendo pecado ainda maior do que aqueles que eles estavam sendo absolvidos pela indulgência. Então Lutero estremeceu mesmo toda a autoridade da igreja, todo o domínio que ela tinha, quando começou a dizer para pessoas comuns: isso aí que estão fazendo com vocês é engano, isso não é verdadeiro. A palavra de Deus não diz nada sobre isso. Ela diz algo completamente diferente. Completamente diferente. Não é exatamente como as pessoas têm dito a você, não é exatamente como o Papa tem dito a você, não é exatamente como os líderes da igreja têm dito a você. É um pouco diferente. Às vezes, alguns de nós, no sentido de igreja brasileira, têm feito esse tipo de barganha. Deixa eu fazer algumas coisas para Deus, a fim de eu conquistar alguma coisa em Deus. Às vezes não é salvação. Nós estamos num tempo, nos últimos 10, 20 anos da igreja brasileira, e você não precisa ser teólogo para perceber isso, que as conversas, as exposições, as pregações, os estudos não falam mais sobre o inferno. E é interessante, porque antes, para a gente falar de Jesus para uma pessoa, a gente falava sobre o inferno, não era isso? A gente dizia assim: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você vai ser queimado. Então a gente desenhava aquele momento terrível. Sabe esse momento terrível que você passou da sua vida? Sabe esse calor? Sabe essa dor da morte? Sabe essa coisa toda? Você vai viver tudo isso eternamente lá no inferno se você não se arrepender. Olha, essa vida que você está vivendo é pecado. E a gente descobriu que estávamos valorizando mais o inferno do que o céu. Então a gente começou a falar sobre graça. E aí surgiu uma coisa chamada hipergraça. Deus é mil maravilhas. É uma graça irresponsável. Irresponsável. Eu faço o que eu quiser e Deus é tão gente boa que Ele vai me absolver de tudo isso. E à medida que a igreja parou de falar do inferno, ela também parou de falar do céu. Isso tem muito a ver também com o momento que a gente vive da história da igreja hoje. Então a gente não escreve mais canções falando necessariamente sobre céu e muito menos sobre o inferno. Mas a gente fala sobre mensagens que têm a ver com a gente. Porque se a gente eliminou aquela ideia metafísica de que o inferno é embaixo, de que o céu é em cima, agora a gente vive um momento em que a teologia, a mensagem, ela é antropocêntrica, ela é centrada em nós. Ela é centrada no homem e na mulher. E aí a gente vê canções sendo escritas que têm alguma relação com Deus, e você pode observar isso. Pegue algumas canções, 10 canções, que isso não tem a ver com alguma coisa de que Deus... 10 canções da moda, que tem a ver com uma coisa que Deus está dando para você. Que tem a ver com alguma coisa que te coloca num lugar de comiseração. De coitado e que você precisa de algum favor. Não de miserável, mas de alguma coisa que precisa acontecer com você. Então, por causa disso, a gente ganha o que a gente tem dito aqui algumas vezes, e já ficou evidente que somos críticos dessa teologia, essa teologia emocionalista, o Ediel mencionou aqui, do coach, porque o que está em voga são os nossos desejos, são os nossos anseios. E a gente tem muito, não tem, gente? Fala a verdade. Poxa, eu tenho muita vontade, eu tenho muitos desejos.
Tem muita coisa que eu gostaria de receber de Deus. O problema é quando a gente pega os nossos desejos e a gente coloca antes da vontade de Deus, e Deus ele se torna o fornecedor das minhas vontades. Então eu começo a negociar. Eu vou me esforçar bastante, Deus, porque assim o Senhor me ajuda a conquistar as coisas que eu preciso conquistar. Então a gente bate no peito, olha no espelho, fala eu e eu mesmo, e Deus, me siga nessa. Estamos juntos. Então a gente tem uma conversa com Deus que não é mais com um pai. Ele é um coach muito bem vestido, com um carro top de linha, e que ele participa com você das suas conferências da vida, dos seus encontros da vida. Eu sei que para alguns de vocês, para alguns de nós, esse tipo de teologia não nos cativa. Eu sei que para alguns de nós, talvez essa ideia de teologia do coach, emocionalismo, nem faz muito sentido necessariamente. Talvez você chame isso de outras coisas. Outras coisas. Talvez você tenha outros encontros com esse desejo que está dentro de você, que é central, e não a vontade de Deus. E vamos falar a verdade. Se o Evangelho tem complexidades, essa é uma delas. Criados para ser livres nas suas escolhas e vontades, muitos têm escolhido obedecer a esses desejos, e porque nós temos uma agenda extremamente ativista, temos menos autonomia e menos vontade para conhecer a Deus através do texto bíblico. Conhecer a Deus através do texto bíblico. Mas existe um outro caminho, e não é o caminho das indulgências, não é o caminho onde eu adquiro algumas coisas e eu coloco na mão de Deus a fim de que Ele faça alguma coisa por mim. E aí eu vou trazer isso mais para o contexto da igreja. Não é o tanto de vezes que eu venho à igreja, e eu nem estou dizendo que por causa disso, então, você, ok, uma vez por domingo, e até o final da mensagem você vai entender, uma vez por mês é suficiente. Poxa, eu não preciso contribuir, porque está ok, Deus não precisa mesmo disso, e tudo isso é verdade, mas essa não é a única verdade encontrada nesse ponto, e nós vamos chegar lá. Mas para apreciar plenamente a graça de Deus, eu gostaria de convidar vocês a considerar Efésios 2, de 1 a 10, e o que significa estar morto e o que significa estar vivo. O que o aspecto da graça tem a ver com essa relação de vida e morte. E o texto, nós vamos ler uma porção maior e no decorrer da reflexão, vamos passeando por algum desses versículos. E começa assim no versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse texto é excelente. Esse texto, olhando de forma literal para ele já é riquíssimo. Com profundidade, então, é libertador. Mas
Passando por algum desses pontos, algum desses versículos, quem são os mortos? Os efésios, obviamente, são incluídos. A mensagem era para eles. Vocês estavam mortos, eram os efésios, isso inclui a cada um de nós, porque desobedeceram a Deus, por terem cometido pecados. É por isso que vocês estão mortos. Vocês erraram o alvo. Vocês desobedeceram, transgrediram a vontade do Criador, do soberano sobre todas as coisas. Fizeram aquilo que não era para ter sido feito. Inclui Paulo e os seus companheiros judeus. Ele diz: todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Paulo se inclui no versículo 3, e de fato isso inclui todo homem, toda mulher e criança. Em Adão, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, ele diz no versículo 3, e a palavra a mortos está nos incluindo, todos nós, por causa do pecado, todos nós estávamos mortos. E Paulo ele explica de maneira filosófica a morte desse corpo. Quem me livrará de mim mesmo? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? A morte desse corpo. Quem vai me livrar disso? Porque nesse corpo, nessa vida, sem Deus, no pecado, você já assistiu The Walking Dead, alguma coisa com um zumbi, pessoas sem alma, sem espíritos, e que apenas o seu corpo vaga, ansioso, por corpo, por sangue, por carne, vivendo as coisas que estão diante dos olhos, atento a qualquer ruído, para correr na direção. Mas essa história, ela não acaba aí, graças a Deus. Mas ele continua dizendo que morto, entre 3 pontos aqui nessa passagem, tem a ver com estar sob condenação. Primeiramente, em estar sobre condenação. Antes de Cristo, estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados. Estávamos condenados e destinados a isso. Esse era o nosso destino. É importante a gente lembrar disso. É importante a gente lembrar. Existe uma coisa chamada inferno. É o destino daqueles que não estão em Deus. Isso existe. Inferno é para a gente e não reconhece. Deus, ele disse a Adão em Gênesis 2, que a morte é a penalidade do pecado. Essa era a nossa recompensa e pronto. Quando violamos a lei de Deus, nós somos culpados perante Deus Santo. E responderemos a Ele com sua justiça. Em segundo lugar, estar morto significa que estávamos debaixo do jugo. Estávamos debaixo do jugo, servimos a 3 mestres. O apóstolo Paulo, ele diz aqui para a gente: o mundo, seguindo o curso deste mundo, como eu disse antes, um morto-vivo, um zumbi por aí, ele ouve um barulho e a gente vivia de acordo com o curso deste mundo. Atrás dos barulhos, atrás das coisas que nos chamam a atenção. É como uma criança num parque de diversão, moderno, cheio de LED para todos os lados, que a criança não sabe para onde olhar, ela não sabe onde brincar, ela não sabe para onde correr. Ela fica eufórica extremamente, e a gente seguindo o curso deste mundo como uma criança num parque. Servimos a 3 mestres, o mundo. Segundo a carne, todos nós vivíamos segundo as paixões da nossa carne, realizando os desejos do nosso corpo. É importante lembrar disso, que a consequência do pecado é estarmos submissos às vontades do nosso corpo. Isso aqui é muito importante, porque pessoas alcançadas pela graça, pessoas que reconhecem a graça, entendem que nós não estamos mais submissos aos desejos da nossa carne. Nós não estamos mais entregues às nossas paixões. Portanto, agora, eu não usufruo da minha vontade da maneira como eu quero. Eu não posso estar no meu casamento e desejar outra mulher. Desejar a mulher do outro, assim como uma mulher no casamento não pode fazer. Porque essa é a vontade do meu coração. Sendo homem, desejar a pessoa do mesmo sexo, mulher do mesmo sexo. Isso faz parte do seu desejo, mas eu não estou entregue ao meu desejo. É importante lembrar disso daqui, meus irmãos, porque por causa do pecado, esses desejos e inclinações existem em nós, mas nós não estamos mais submissos a ela, ok? Nós não estamos mais submissos às vontades
daquilo que brota dentro de nós por conta do pecado, mas submissos ao Senhor, submissos à vontade dEle. Senhor, essa é a minha vontade, mas não é a minha vontade, esse não é o meu desejo. Dizer hoje que as pessoas nasceram de determinada forma, nasceram de determinada forma, escolhem a ser como é. Todos nós nascemos no pecado, esse é um fato. E todos nós somos convidados. Todos nós somos convidados a entregar as nossas paixões ao Senhor. E em terceiro lugar, o diabo. Estar morto significa estar a serviço de três mestres, o mundo, a carne e o diabo, seguindo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Mortos, estamos submissos a esses três poderes. Essa é a condição. Em terceiro lugar, estar morto significa que estávamos sob a ira. Estávamos sob a ira, nós éramos por natureza filhos da ira como o resto da humanidade. Estávamos justamente sujeitos ao descontentamento santo de Deus por causa do nosso pecado. Por que isso? Porque Ele é Deus. Nós podemos desenvolver isso com mais profundidade numa outra série. Éramos assim por natureza, em outras palavras, nascemos nessa condição. Mas felizmente Paulo ele não acaba aqui, porque essa é a má notícia. A má notícia é desgraça. Ausência de graça, depravação total, morte, caos, tristeza. Essa era a realidade. Essa é a realidade do homem e da mulher sem Deus. Éramos assim, mas felizmente não acaba nesse ponto e Paulo ele destaca mais três coisas, três princípios sobre a graça de Deus no resto aqui da sua passagem. E a primeira dela é que ela nos aponta para a obra de Deus. Para a obra de Deus. Deus está fazendo alguma coisa em nós. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Que pois pela graça vocês são salvos. Ele nos ressuscitou. Eu fui crucificado com Cristo. Já não eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Que me amou e que se entregou por mim. Então é uma nova vida. O projeto de Deus, de redenção. Deus ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. E o fez sentar à sua direita. E ele nos deu algo incrível na sua união com Cristo. Vida. Deus, Paulo disse que fez os mortos viverem. Ele fez a mim e a você viver. Ter vida. Isso é o que evoca a exclamação de Paulo. Pela graça sois salvos. Amém? Por isso. Nós somos salvos pela graça. Se você se preocupa com a sua salvação, tenha em mente que você foi salvo pela graça. Você foi alcançado pela graça. Não é porque você é bom, não é porque você é excelente. E você, de fato, deve ser uma excelente pessoa. Um homem e mulher. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é mérito nosso, não é seu mérito. Em segundo lugar, Paulo nos aponta para a motivação de Deus. Qual é a motivação de Deus nisso? Porque Ele fez os mortos viverem. Não foi por causa das nossas obras. Paulo diz no versículo 9, nem as obras que fizemos antes de nos tornarmos cristãos, nem as obras que temos feito depois que nos tornamos cristãos. Caso contrário, poderíamos ter motivo de nos gloriar nas coisas que fazemos. E de fato fazemos isso. Mas não significa que esse é o caminho. A motivação não são as nossas obras. Em vez disso, Paulo diz, Deus nos deu vida por causa da sua misericórdia, de seu grande amor com que nos amou. É por causa dele. Paulo sai do seu caminho para incutir em nós que o próprio amor e misericórdia de Deus são a fonte de salvação. É somente isso, meus irmãos. E talvez assim você já tenha entendido o caminho. Que se eu era desse jeito, que se Ele fez algo por mim, aonde é que eu encontro o propósito disso? E em terceiro lugar, Paulo ele nos aponta para o propósito de Deus. O propósito de Deus. Com que propósito Deus nos fez reviver, nos deu vida. No versículo 7, foi para que possamos colocar em exposição, tanto agora como na eternidade, tanto agora quanto na eternidade, as riquezas imensuráveis da sua graça,
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não chegamos em lugar nenhum, parece, mas Ele continua. Ele continua. Ele deixa claro que nós podemos fazer isso através da exposição em nossas vidas da obra-prima do nosso Criador e Redentor em nós. Porque se nós somos criados para a glória de Deus, se nós fomos criados, ressuscitados em Cristo Jesus, então para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, estávamos mortos, fomos alcançados por Deus, através da sua graça revelada em Jesus, que nos deu vida. E a maneira de viver essa vida é usando do benefício das coisas, das obras que foram separadas a nós, e não é nós quem criamos, mas é Deus quem nos dá, para que o seu nome seja glorificado nessa vida e na eternidade. Então, as boas obras, as coisas que eu conquisto, as minhas lutas, os meus esforços, as minhas celebrações, aquelas provações difíceis que você tem passado, não é para que você conquiste alguma coisa, mas é porque algo foi conquistado por você. Salvação, vida. E porque eu tenho vida, eu não estou mais morto, eu não estou mais condenado ao inferno. Eu vivo agora essa nova vida em resposta. E agora então eu celebro, eu faço com gratidão, eu sirvo meus irmãos, eu encontro o favor, o benefício, a bênção de estar juntos com meus irmãos. Eu encontro alegria no trabalho, porque isso são coisas que Deus tem me dado, e eu faço para a glória de Deus, porque eu tenho vida nele. Eu desenvolvo todos os meus talentos e habilidades, porque isso são presentes, são dádivas, são boas obras que Deus nos entregou para que o seu nome fosse glorificado, e pessoas fossem abençoadas e edificadas, a mensagem do Evangelho fosse anunciada, e outras pessoas alcançadas pela graça. Eu estou bem pentecostal nessa manhã. Falando para vocês que pela manhã é melhor, gente. Agora, se você quiser um pastor mais reformado, à noite, a gente pode fazer 2 encontros. Nós somos salvos pela graça. Pela graça. Então, sola gratia. Somente pela graça. Longe de levar-nos a abraçar uma vida de libertinagem e imprudência moral, a graça de Deus no Evangelho nos leva a buscarmos uma vida de consagração e santidade. Eu busco uma vida de consagração e santidade, meus irmãos, porque eu fui salvo pela graça. Porque eu quero viver uma vida de gratidão, uma vida que seja compatível com aquilo que Ele fez por mim. É uma dádiva, meus irmãos. Nós precisamos nos constranger diante desse Cristo que morreu por mim, diante desse Deus que me deu vida. E eu não posso chegar para Ele cheio dos meus desejos e esperar que Ele se sirva das minhas vontades. Eu não posso. Eu só tenho a Ele. A gente canta isso aqui, isso precisa ser verdade. Senão daqui a um pouco a gente está cantando: Jesus, eu só tenho a mim. Só tenho a mim. Porque às vezes a gente não canta, mas a gente vive assim. Para refletir e praticar. Não são seus esforços que irá promover salvação. Não são. Eu acho que isso ficou claro até aqui. E aí eu diria para você, meu irmão, que está correndo freneticamente nessa vida. Se você está correndo nessa vida, porque Deus tem te dado tantas obras assim, para que o seu nome seja glorificado, então você encontrou o seu propósito. Agora, se você está correndo exageradamente na sua vida e você não sabe para onde está indo, avalie o seu propósito. Porque talvez a motivação disso não seja a salvação, seja qualquer outra coisa que você não sabe o que é. Mas em segundo lugar, nós conseguimos apreciar a graça quando entendemos a nossa miséria. Eu aprecio a graça quando eu entendo quanto miserável eu sou. E aí a gente precisa se humilhar.
A gente precisa colocar os joelhos, se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu entendo. Tudo que eu tenho é o Senhor que me deu. Aí eu consigo celebrar. Em terceiro, as suas obras são frutos de uma vida que reconhece a sua miséria ao mesmo tempo em que encontrou a redenção em Cristo. As suas obras são frutos de alguém que reconhece a sua miséria. Aquela correria sua da vida, aquele monte de coisa que você faz, precisa primeiro partir do ponto de alguém que sabe quem é e que esses esforços não dependem de você, mas também precisa ser por alguém que foi encontrado por Jesus. E aí você diz assim: eu só tenho essa vida, Senhor, eu só tenho esse momento da história para viver intensamente do aquilo que o Senhor me deu. Só tenho isso. E eu tenho uma pergunta para você: a sua espiritualidade gira em torno dos seus esforços ou de Cristo? Você contribui financeiramente na igreja para receber algo do Senhor ou porque você recebeu? Você serve na sua comunidade de fé. Por quê? Porque você quer alcançar alguma coisa ou porque você foi alcançado? No seu trabalho, a sua recompensa é o salário? Ou você trabalha por isso, porque você foi alcançado por Deus? Que a vida ela não é segmentada entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. É entre pessoas redimidas e um mundo caído. Sua vida glorifica a Deus em torno de quê? Aonde Deus está? É no centro ou Ele está entre as outras coisas? Se você foi encontrado, não haja como se estivesse perdido. Você foi alcançado. Nossos esforços não são capazes nem suficientes para alcançar Deus, mas Ele te alcançou. Ele nos alcançou. E glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a ficar em pé e orar.